pessoal, a gente vai para a aula 9 agora, tá? A gente vai trabalhar com seno e cosseno do dobro de um arco, tá? Então aqui a gente ainda vai trabalhar com algumas formulinhas, né? A gente está numa onda aí de várias aulas trabalhando com fórmulas, né? Essa daqui ainda vai seguir essa regra também, tá? Vou tentar esclarecer, deixar tudo explicadinho para vocês, para a gente poder fazer certinho depois na apostila, tá bom? Bom, vou falar do seno do dobro de um arco, tá? O seno ele é um pouco mais simples, vamos dizer assim, porque ele tem uma forma só de se trabalhar, tá? Então a gente consegue ser um pouco mais direto para falar do seno, tá bom? O seno ele vai usar essa fórmula aqui, tá? O que é o arco, né? O arco eu estou representando pela letrinha A, tá bom? Então aqui eu tenho o seno de 2A, né? Que é o seno do dobro do arco, tá? E para calcular isso, né? A gente vai fazer duas vezes o seno de A vezes o cosseno de A. Então esse A, né, vai ser algum arco que a gente vai conhecer ou não, aí depende do exercício. E aqui a gente vai ter o dobro desse arco, tá bom? O 2A ali, né, igual eu comentei, ele é o dobro do arco que a gente vai mostrar. Tem um exemplo aqui que eu coloquei, que é o dobro do 45 graus. Tá? Então a gente vai procurar o dobro do 45 graus. O 45 graus é o meu arco, né? Então quer dizer que o A está valendo 45. Então a nossa fórmula ela vai começar assim, mas aí ela vai ficar com essa cara. Percebe que aqui ó, ficou 2 vezes 45, né, que é o dobro. Aqui ficou 45 no lugar do A. E aqui também ficou 45 no lugar do A. Tá? O seno de 45 e o cosseno de 45 a gente conhece. Então, para essa parte, a gente vai poder usar aquela tabelinha para utilizar o seno e o cosseno do ângulo que eu for precisar, tá? Para poder substituir e a conta seguir mais tranquilo. Tá? O 2 vezes 45 dá 90, né? Então aqui a gente está procurando o seno de 90. Tá? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Então olha que já tem todos os números aqui para a gente fazer a conta, né? Então a gente vai multiplicar, tá bom? Vou multiplicar primeiro aqui em cima, tá? O raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 4. Então a raiz de 4 vale 2, por isso que ela vai ficar assim, ok? Aqui embaixo 2 vezes 2, 2 vezes 2 dá 4, né? Então eu já tenho essa primeira parte montada. Esse 2 aqui, embaixo dele tem 1, né? Então o 2 multiplica em cima, o 1 aqui multiplica embaixo. 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes 4 dá 4. Então eu tenho 4 dividido por 4, que dá 1. Tá? Então seno de 90 vale 1. Okay? Então, o dobro de um ângulo a gente pode calcular nesse jeito, tá bom? Bom, posso também pedir de outro jeito a pergunta. E aqui eu estou pedindo o seguinte, eu quero saber quanto vale o seno de 75 vezes o cosseno de 75. Então aqui ó, eu estou colocando o 75, né? Isso quer dizer que o A vale 75. A gente vai usar a mesma fórmula, só que agora a gente vai ter um raciocínio diferente, tá? Vou substituir, certo? Coloquei aqui já o 75 no lugar do A. Percebe que aqui ó, já tem aquilo que eu estou pedindo aqui no começo. Então, ó, seno de 75 vezes cosseno de 75. Já está aqui. Ó. Isso quer dizer agora que eu preciso deixar essa parte da conta isolada. Preciso pegar esse 2, por exemplo, resolver essa parte aqui e deixar ele isolado. Tá? Então, vamos começar aqui. Ó. 2 vezes 75 dá 150. O 150 tem naquela tabela. Então eu posso olhar naquela tabela e descobrir qual é o seno de 150. Tá? O seno de 150 é 1 sobre 2, é o mesmo seno do 30. E agora eu preciso, para descobrir o seno de 75 vezes cosseno de 75, tirar esse 2. Esse 2 está sobrando, eu não tenho ele aqui, ó, tá vendo? Então ele vai ter que sair daqui. Esse 2 está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Tá? Aqui. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter o 1 sobre 2 dividido por 2. Ok? E como é que eu vou fazer aqui? Né? Aqui eu tenho uma divisão de frações. Embaixo dele tem o número 1, certo? E como é uma divisão de frações, eu tenho que copiar a primeira e inverter a segunda. Então ela vai ficar com essa cara aqui. Ó. A primeira está aqui, 1 sobre 2, e a segunda está aqui, ó, o 2 estava com 1 embaixo, eu joguei esse 1 para cima e o 2 desceu. Então ficou 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Tá? 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 vai dar
4 para a gente, né, que eu já coloquei em ordem. Então eu tenho seno de 75 vezes cosseno de 75 igual a 1 quarto. Então eu já consigo descobrir quanto que vale essa multiplicação. Okay? Também posso usar essa fórmula para isso, então. Tá? Então já deixo os dois exemplos aí, para se por acaso você encontrar isso nos exercícios, já ter como resolver. Tá? Vamos para o cosseno. Tá? O cosseno ele já é um pouco mais chatinho, porque ele tem mais de um jeito de se resolver. Então eu vou apresentar aqui para vocês como que a gente vai fazer. A gente tem essa fórmula, tá? Que é o cosseno de 2a, né, que é o dobro do arco, igual ao cosseno ao quadrado de a menos o seno ao quadrado de a. Então essa é uma das fórmulas que eu tenho. Tá? Eu tenho essa outra fórmula, cosseno de 2a, né, o cosseno do dobro, é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de a menos 1. Tá bom? E eu tenho essa outra fórmula, que é parecida. Tá? Cosseno de 2a é igual a 1 menos o seno ao quadrado de a. Tá? Então, como que eu vou saber qual é a fórmula que eu tenho que usar? Né? Já que tem 3 fórmulas, como é que eu vou saber? Isso vai depender do que o exercício te deu. Se o exercício te deu chance de achar o seno e o cosseno, então você pode fazer com essa primeira fórmula. Ó. Por quê? Porque aqui tem o seno e tem o cosseno. Se o exercício só te deu o cosseno, não te deu o seno de ninguém, se só tem o cosseno para você trabalhar, então você faz por essa. Ó. Por quê? Porque aqui só tem o cosseno. Ok? Agora, se o exercício só te deu o seno para trabalhar, então você vai fazer com essa daqui, porque aqui é onde tem o seno. Então vai depender do que o exercício te deu. Se ele te deu muita informação, você pode fazer com essa, né, com o seno e o cosseno. Se ele te deu só o cosseno, vai com essa. E se ele te deu só o seno, vai com essa. Beleza? Vamos lá, vamos ver os exemplos aqui. Ó. Dobro de 30 graus. Vamos ver o cosseno do dobro de 30 graus. Se eu coloquei o 30 graus é porque ele vai ser o A, né? Ele vai ser o meu arco. Então, eu vou pegar a minha fórmula aqui, por quê? Porque eu já sei quanto vale o seno e quanto vale o cosseno de 30. Então, eu posso olhar na tabela, ver o seno e o cosseno de 30 e pronto. Já está resolvido aqui, pelo menos essa parte para mim. Então, vamos substituir, né? Ficou aqui, ó, 2 vezes 30 e coloquei o 30 aqui também, certo? O cosseno de 30 é raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30 é 1 sobre 2. O 2 vezes 30 aqui virou 60, né? Então agora eu tenho vários elementos para se calcular. Então aqui eu consigo tirar o nosso expoente quadrado, aqui eu também consigo tirar, né? A gente vai ter isso aqui, ó. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vai ficar só 3, tá? Porque a raiz corta com o expoente. O 2 ao quadrado é 4, ok? O negativo, né, tá aqui. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado, a gente já viu, é 4. Então eu tenho 3 quartos menos 1 quarto. 3 quartos menos 1 quarto é 2 quartos, que dá para simplificar, né? Os dois existem na tabuada do 2. Então eu tenho que o cosseno de 60, né? Ó, o 60 é o dobro de 30. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então assim eu consigo usar a fórmula para calcular o nosso dobro de 30 graus, o nosso cosseno de 60. Beleza? Vamos lá. Mais um aqui para a gente ver. Ó. Eu quero seno de 15. Percebe que o 15 já não é um cara tão comum. O 15 eu já não conheço ele tão bem. Então como é que eu vou fazer isso? Né? O meu A vale 15, certo? E aí eu vou usar essa fórmula. Por que eu vou usar essa fórmula? Porque ele está me dando o seno, certo? Então eu vou usar uma que tem só o seno. Ah, mas o cosseno apareceu aqui. Olha o que vai acontecer quando eu troco. Quando eu troco o meu A, aqui não vai ser 15, aqui vai ser 2 vezes 15. Né? O 2 vezes 15 dá 30. E aí o 30 eu conheço da tabela. Então eu consigo olhar na tabela, ver qual é o 30 e usar na minha continha. Então percebe que você está pedindo uma coisa e eu estou usando outra para chegar lá. Então você tem que olhar com atenção a conta, o exercício, para saber o que ele te deu e o que você vai precisar para resolver. Tá bom? Então vamos lá, o cosseno de 30 eu conheço, é o raiz de 3 sobre 2. Né? Agora ele quer saber quanto que é o seno de 15. Certo? Então, o seno de 15 está aqui, só que tem algumas coisas, né, perto dele. Tem esse 1, tem esse quadrado. Então, eu vou tirar isso tudo e jogar para o outro lado. Tá? Vou colocar o 1 primeiro. O 1 está aqui. E para poder fazer esse quadrado, primeiro eu tenho que tirar o MMC dessa galera. Né? Aqui embaixo do 1, quando não tem nada, né, a gente já viu isso, vale 1. Então, o MMC de 2 em 1 é 2. Né? Então, eu vou fazer o MMC. Olha lá.
divide embaixo, multiplica em cima. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 1 é 2. Então, por isso que ficou assim, tá? Então, olha que já está ficando um pouco mais simples aqui do lado. Está faltando ainda o nosso 2, o nosso expoente, sair daqui. Então, eu vou jogar esse expoente também para o outro lado, né? O contrário da potência é a raiz. E aí a gente vai ficar assim, ó. Seno de 15 é a raiz quadrada da raiz quadrada de 3 menos 2 sobre 2. Tá esquisito? Tá uma resposta esquisita? Porque é o seno de 15. É um ângulo que não é tão comum. Então, ele vai ter uma resposta também que não é tão comum. Tá? Então, já mostrei como é que a gente pode calcular. O cosseno já dei umas dicas aí para a gente poder chegar lá. Então, pessoal, faz as atividades agora. Se tiver com dúvida, volta aqui no vídeo para dar uma olhada, tá? Vai lá com calma que vai rolar. Beleza? Até mais.